Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dar início ao estudo do terceiro bimestre. Nós vamos estudar para esse bimestre o capítulo 30, que começa na página 343, na unidade 10, que fala sobre a política, o início da vida política, certo? Então, estudar política é estudar o domínio social, é compreender como se fez e se formou a sociedade, como se deu origem, ao Estado, certo? Nós sabemos que a invenção dos gregos e dos romanos, que foi a política, teve como finalidade em sua origem a vida justa e feliz, a vida propriamente humana, digna de seres livres. Então, o significado da palavra política tem origem grega, polis, que significa cidade, estado, e designa o campo da atividade humana que se refere à cidade, ao estado, à administração pública e principalmente ao conjunto dos cidadãos, Quando Aristóteles ele definiu o homem como um animal político, é porque na sua concepção a própria razão é essencialmente política, Então, a filosofia política é o campo da reflexão filosófica que historicamente se ocupou do fenômeno político e das características que distinguem dos demais fenômenos sociais, Analisando as instituições e práticas das sociedades políticas existentes e conjecturando sobre a melhor maneira de se construir as sociedades futuras. Esse é o objetivo da filosofia política. Então, integram, nós vamos, dentro da temática básica da filosofia política, perceber o quê? As reflexões sobre o poder, sobre o Estado, dos regimes políticos e formas de governo, da participação do cidadão na vida política. Nós temos que refletir sobre isso. Se criou na nossa sociedade, a ideia de que o cidadão comum ele não precisa ser conhecedor de política. A ideia de que a política é algo ruim. E essa ideia que se expandiu tanto na sociedade, nós vamos perceber que é uma ideia errônea, que é uma ideia inverídica, que ela não deveria ter tanto poder, tanto espaço dentro da sociedade, E nós vamos perceber também, pessoal, que isso é uma ideia que vem de cima para baixo. Essa é a ideia que os grandes poderosos, aqueles que estão com poder na mão, repassam para o cidadão. Porque quando o cidadão ele não é conhecedor dos seus direitos, ele acaba se deixando dominar. Quando você não conhece sobre política, quando você não conhece sobre o seu papel de cidadão enquanto detentor de direitos e deveres, fica mais fácil de você ser dominado, fica mais fácil de você ser até enganado. Então, por isso a importância de nós compreendermos o papel enquanto cidadão na participação política da nossa sociedade. E, por último, também se integra a reflexão do conceito de liberdade, certo? Se nós formos para o capítulo do livro, nós vamos ver que ele começa falando sobre o poder despótico, ou poder patriarcal. Que poder é esse? O poder despótico ou patriarcal era aquele exercido pelo chefe da família sobre um conjunto de famílias a ele ligados, seja por laço de dependência econômica, dependência militar ou por alianças matrimoniais. Então era uma relação pessoal e o chefe garantia proteção em troca da lealdade
em troca da lealdade e obediência dos súditos. Então, em sua obra, né, intitulada Política, Aristóteles considera a política um dos primeiros tratados sistemáticos sobre a arte e a ciência de governar a polis, ou seja, a ciência de governar as cidades, né? Nós já vimos que a Grécia ela já vivia uma ideia de democracia, né? Nós já vimos que a ideia ela já tinha um Estado formado, e daí os filósofos, né? os cidadãos gregos, eles já tinham essa visão um pouco mais aprofundada relacionada à questão política. Então, para Aristóteles, pessoal, a política ela deveria ser uma continuação da ética, né? Só que essa continuação ela deveria ser aplicada à vida pública, né? Aristóteles investigou em sua obra A Política as instituições públicas e as formas de governo, né? As formas de governo capazes de propiciar uma melhor maneira de viver. Então, inicialmente, os gregos e os romanos, eles viveram um período sobre o poder despótico, né? Aquele poder que era o poder patriarcal, que estava relacionado a questões familiares. No entanto, né, os primeiros dirigentes, ou seja, os legisladores, começaram a elaborar um conjunto de medidas que evitavam que o rei concentrasse todas as formas de poder, tornando-se um senhor único, né? Então, eles começaram a fazer a distinção dos poderes: o poder econômico, o poder judiciário, o poder militar e o poder religioso, né? Então, o poder econômico, né, seria relacionado à forma de propriedade da terra, certo? As terras, elas não seriam mais propriedade ou patrimônio privada do rei, tá? O segundo poder, o poder judiciário, né, seria um poder fora do poder administrativo, porque antes ao rei cabia também o poder de julgar e condenar, mesmo quando esse julgamento e essa condenação era de total interesse do rei. Então percebam que ele tinha um poder soberano. Quando os gregos começam a fazer esta divisão desses poderes, o rei deixa de ter este poder soberano e passa a ter que atender também aos outros poderes, né? Dentre esses poderes, nós já vimos que estaria aí o poder judiciário. Então, buscando romper com esse poder despótico, né, esse poder absoluto que o rei possuía, os gregos e os romanos começaram a separar a autoridade pessoal privada do chefe de família do poder impessoal público, né, impedindo assim a identificação do poder político com a pessoa do governante. Eles também passaram a separar a autoridade militar do poder civil, certo? E isso não significa que em alguns casos, né, como no caso de Esparta e Roma, o poder político não fosse também militar, mas que as ações militares deveriam ser realizadas somente depois de serem discutidas e aprovadas pela autoridade política, que no caso seriam as assembleias e o Senado, certo? Separaram também a autoridade mágico-religiosa e o poder temporal laico, né, impedindo tanto a divinização dos governantes, porque durante muito tempo os reis também eram considerados deuses, né? E aí eles fizeram também essa distinção. Então, pessoal, Aristóteles considerava, né, que essa investigação filosófica da política seria algo fundamental, pois para ele a cidade, ou seja, a polis, né, é uma criação natural e o homem também por natureza, um animal social e político, né? Então, como eu já disse a vocês, o conceito grego de política seria como esfera, né, apareceria como esfera de realização do bem comum.
né, se tornou um conceito clássico e permanece até os dias atuais, né, mesmo que seja um ideal a ser alcançado. Então, na verdade, a política ela surgiu e nós deveríamos tratá-la ainda, né, como uma forma de garantir o bem-estar social, um bem comum para todos aqueles que fazem parte da sociedade. O termo poder, né, vem do latim potere, posse, né, poder, ser capaz de, refere-se basicamente à faculdade, à capacidade, né, à força ou recurso para produzir certos efeitos. Assim nós dizemos, né, o poder da palavra, o poder do remédio, o poder da polícia, o poder de imprensa, né? Então, o fenômeno poder, né, para Rousseau, seria, na verdade, a posse dos meios que levam à produção de efeitos desejados. O fenômeno do poder costuma ser dividido em duas categorias, e aí é o poder do homem sobre a natureza e o poder do homem sobre os próprios homens, né? Aí entraria realmente a política, né? A filosofia política, ela investiga justamente o poder do homem sobre os outros homens, né? Ou seja, o poder social, né? E aí os gregos, percebendo isso, né, o poder, a força do poder, fizeram essa distinção, essa separação dos poderes que eu já havia falado anteriormente. Os gregos também, pessoal, eles criaram a instituição do erário, né, ou o erário público, o fundo público, os bens e recursos que pertencem à sociedade, né, e que devem ser por elas administradas, tá? E que deve pela sociedade ser administrado por meio de taxas, impostos e tributos, né? Assim impediria a concentração da propriedade e da riqueza na mão dos dirigentes. E criaram um espaço político ou um espaço público, né, que seria a Assembleia Grega e o Senado Romano, onde neles aqueles que possuíam direitos iguais da cidadania discutiam suas opiniões, defendiam os seus interesses, né? Deliberavam em conjunto, ou seja, escolhiam e decidiam por meio do voto, podendo também, pelo voto, revogar uma decisão tomada. E isso, pessoal, é o coração da invenção da política, certo? De fato, as marcas do poder despótico eram a deliberação e a decisão a portas fechadas. A política, ao contrário, ela introduz a prática da publicidade, ou seja, a exigência de que a sociedade seja informada, de que a sociedade conheça e possa participar, né, das deliberações e das tomadas de decisão. Por hoje nós encerramos. Eu peço que vocês façam a leitura da página 344 e 345. Na próxima semana nós damos continuidade ao nosso conteúdo. A todos uma boa semana.